Viver Bem, esse é o nosso quadro que vai ao ar toda terça-feira aqui no nosso TJ Goiás. Esse é um quadro que é muito importante para a sua saúde. Você sabia que 8 em cada 10 pessoas sofrem com a hérnia de disco no mundo? Pois é, e é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o médico ortopedista Túlio Rocha. Doutor Túlio, está tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Obrigado, Josevá. Está tudo bem, graças a Deus. Falar desse tema tão importante e tão presente no nosso dia a dia, né? Pois é, eu até queria saber por que tanta gente sofre com hérnia de disco assim? Na verdade, Jordevá, a hérnia de disco é a doença mais prevalente que a gente tem em relação aos distúrbios da coluna. Porque a nossa coluna é uma estrutura muito longa e ela é composta por ossos e uma cartilagem que fica entre os ossos, que a gente chama de disco intervertebral. O desgaste do disco, ela acontece naturalmente com o nosso envelhecimento. Mas alguns fatores podem precipitar esse desgaste e fazer com que esse disco pressione os nervos que saem da coluna e descem para o braço ou que saem da coluna e descem para a perna, fazendo assim os quadros de dores, dormência, incapacidade para o trabalho, que a gente conhece tanto aí no nosso dia a dia. Por isso que é tão comum as pessoas queixarem de dores relacionadas à hérnia de disco. Agora, nesse caso, vamos pegar uma pessoa mais jovem, que a prevenção é o melhor remédio, né, doutor? Claro, sempre. O que a pessoa deve fazer para prevenir? Na verdade, a gente só tem uma forma de prevenir ou melhorar as nossas condições para que a gente não desenvolva um quadro herniário, que é a atividade física. Somente a musculatura bem condicionada, com volume adequado, dando estabilidade para todo o segmento da coluna, ela é capaz de barrar o desenvolvimento, o desgaste desse disco e evitar que você tenha os quadros herniários mais pronunciados, que possam realmente vir a ter sintomas e incapacidade. Então, a atividade física é fundamental. Doutor, quando a gente fala em hérnia de disco e a pessoa pensa, será que tem que fazer cirurgia? Aí começa aquele medo, não é? Quais são os casos em que deve ser feita uma cirurgia? Na verdade, Jordevá, é muito importante que você que está nos assistindo em casa saiba que a maioria dos casos herniários, a maioria das condições de hérnia de disco, elas são tratadas conservadoramente, sem necessidade de cirurgia. E apenas uma pequena porcentagem, e ali a gente está falando de 8 a 10% de todos os pacientes que têm hérnia de disco, eles são aqueles pacientes que necessitam de tratamento cirúrgico quando o tratamento conservador, que são medicações e reabilitação, eles não funcionaram. Então, na verdade, só o acompanhamento da doença com um médico especializado, ele vai dar a condição para saber se você tem a necessidade de ir para procedimento cirúrgico ou não. Tá. Começou aquela dor, qual que é o primeiro caminho a ser tomado? Eu sempre digo que a dor, ela nunca deve ser ignorada. À medida que você tem um quadro de dor persistente, ela precisa ser avaliada. Então, se você tem dor que te incomoda, mesmo que não seja de grande monta, mas que seja aquela dor persistente, diária, principalmente no decorrer das suas atividades diárias, é importante que você faça uma avaliação com um especialista para ter diagnóstico. No momento que você tem diagnóstico, você sabe o que você tem e como tratar. Às vezes as pessoas começam a dor, toma um remédio para dor, toma um anti-inflamatório, não é o caminho, né? Não é o caminho. A gente aqui sempre tem no Brasil uma cultura de tentar resolver os nossos problemas ali com o vizinho, com a pessoa próxima. E ali a gente vai tomando algumas medicações e vai retardando o momento de diagnóstico e de tratamento. E muitas vezes uma coisa que era simples, fácil de ser tratada, quando você realmente vai ter um diagnóstico, procurar um médico, aí ela já vai estar numa condição maior, com mais difícil de ser tratada, com controle mais elaborado e às vezes até cirurgia. O senhor falou no tratamento conservador, não é isso? Com medicamentos e quais são as outras atuações, por exemplo, para a gente ter um sucesso lá no final? As pessoas, quando começam a tratar de hérnia de disco, geralmente a gente inicia com uma terapia que envolve medicação. E as pessoas têm muita resistência à medicação. Mas eu sempre digo que a medicação ela é usada para dar suporte, capacidade para você ir para a reabilitação. E a reabilitação é um conceito mais amplo do que só focar em fisioterapia. A fisioterapia talvez seja a grande importância de toda a reabilitação, seja a grande estrela da reabilitação. Mas nós temos adjuvante a fisioterapia, as atividades de pilates, de exercício de fortalecimento com musculação
e mesmo também a acupuntura, que ajuda sobremaneira no tratamento e na moldagem da dor. E isso tem que ser feito pro resto da vida ou pode ser um tempo e depois parar? Não, geralmente o tratamento de hernia de disco ela tem um início, onde você tem diagnóstico e trata, e esse tratamento geralmente leva o paciente a ter uma qualidade de vida boa sem dor. E a partir daquele momento, você já não entra na capacidade de tratamento efetivamente, mas cuidados para que você tenha exercícios que possibilitem musculatura adequada, dando estabilidade para a coluna, para que aquilo que você tratou não volte a acontecer novamente. Então, doutor, é possível conviver com a hérnia de disco sem dor? É possível e na grande maioria dos casos a gente consegue que o paciente que tem dor diária tenha uma grande qualidade de vida sem dor. Tá certo. E depois, se não der, vai para a cirurgia. E as pessoas que têm medo? O que o senhor fala para elas? Os casos cirúrgicos, eles são reservados quando o tratamento conservador não funcionou, que é assim, mesmo quando o paciente usa medicação, faz fisioterapia, existe fortalecimento e ele não tem melhora ou piora a sua situação dolorosa. E aí eles vão para o quadro cirúrgico. A cirurgia hoje, ela tem uma segurança muito grande, porque são técnicas conhecidas e que os resultados são muito bons. E hoje nós temos o avanço da tecnologia que nos permitiu ainda fazer cirurgias menores ainda, como a cirurgia por via endoscópica, onde a gente consegue tratar uma hernia de disco com uma incisão de apenas 1 centímetro. Então, as coisas melhoraram demais, o paciente fica menos de 24 horas no hospital e sai do hospital já pronto para reabilitação. Certo. Doutor Túlio Rocha, ortopedista, mais uma vez obrigado pela consulta ao vivo aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço a TV por esse espaço, que é muito importante para a gente conscientizar aqueles que nos assistem de que coisas rotineiras, fáceis, é possível da gente implementar para evitar um problema maior. Tá certo. Grande abraço para o senhor.